Olá, pessoal! O meu nome é Zaine e na prosa de hoje o tema é concurso público. Eu sei que este é o sonho de muitas professoras e neste vídeo eu vou contar para vocês a minha história com o concurso público. E já adianto para vocês que ao longo da minha história eu ouvi muitas frases assim: "Ah, Zaine, você passou porque você é muito inteligente", ou porque você fez cursinho, ou porque você teve muito tempo disponível para estudar, ou porque pessoas te ajudaram. Será que foi isso mesmo? Então, neste vídeo eu vou contar para vocês como eu conquistei a minha vaga. Vem prosear comigo! Bom, pessoal, antes de iniciarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber os nossos conteúdos sobre educação e em especial sobre essa série com o tema concurso público. Primeiro, eu tenho que compartilhar com vocês quando que eu iniciei na faculdade de pedagogia, né? Eu comecei a faculdade no ano de 2005 e eu fiz a faculdade particular, cursei em faculdade particular e com bolsa também. Eu fiz parte do programa Escola da Família, nem sei se existe ainda, mas era um programa do governo do estado de São Paulo, no qual você trabalhava sábado e domingo e aí tinha sua bolsa garantida na faculdade e eu fiz o curso com essa bolsa. Então eu trabalhava sábado e domingo, ia para a faculdade à noite e durante o dia eu fiz estágio, mais tempo na prefeitura, né, da minha cidade e um tempo também em escola particular. Então esse foi o meu caminhar durante a faculdade, né, durante os meus estudos. E a minha história com concurso se iniciou no ano de 2006. Foi no ano de 2006, eu estava cursando ainda a faculdade e saiu um concurso do SESI São Paulo. O SESI é uma instituição que tem aqui no estado, né, onde a indústria oferece escola, né, para as crianças. E é um concurso bem concorrido, é um concurso difícil, né? Todo mundo sempre fala isso. Mas assim, como eu estava estudando, eu não tinha aquela pressão de passar. Então eu me inscrevi mais como uma experiência mesmo, para conhecer, para saber, porque eu nunca tinha feito uma prova de concurso. Não sabia o que era caderno, o que era gabarito, como que era uma redação de concurso. Então essa experiência foi muito importante para mim entrar aí nesse mundo. Então eu fiz essa prova, né? A prova não foi na minha cidade, foi na cidade vizinha aqui, Taubaté. Então eu fui lá, fiz a prova e assim, eu lembro que a prova foi muito difícil. Não foi uma prova fácil, foi uma prova bem extensa. Era uma prova assim que as perguntas começavam em uma página e terminava na outra. Eu ia tentando ler a pergunta e quando eu li as alternativas eu já tinha até esquecido o que era a pergunta. Então assim, foi uma prova muito difícil. Mas eu fiz com calma, eu não lembro se foram 30 questões ou 50 questões, não lembro. Eu sei que tinham questões e redação. E aí chegou na redação também, a redação foi de um tema bem interessante, que eu até recordo bastante, porque eu fiz uma boa redação, eu fiquei satisfeita com a redação que eu fiz na época. A redação foi sobre a professora de educação infantil e a sua atuação diante da sociedade, como que a sociedade via. Então acho que eu tive bastante argumento ali, porque foi numa época, como eu estava na faculdade, a gente tinha muita aula, então esse tema era bem debatido, né, do papel do professor. Então acredito que ajudou bastante. E fiz a prova tranquilo, só que não foi fácil. Eu lembro que eu estava meio resfriada e, né, com o rosto pesando ali para fazer a leitura. Então assim, eu pude sentir como que é fazer uma prova, né? Então essa experiência foi muito importante para eu já iniciar. E assim, eu passei nessa prova, né? Fiquei super feliz, eu acertei mais da metade das questões. Em redação fui super bem, eu tirei na época 8 alguma coisa a nota da redação, assim, então foi uma nota boa, eu fiquei feliz. Só que isso também me causou uma falsa impressão, porque como eu não tinha aquela pressão de conquistar aquela vaga, né, de ser chamada para assumir aquela vaga que eu estava estudando, então eu fiquei achando que era fácil, eu fiquei achando assim, nossa, se eu no segundo ano de faculdade passei, né, nos outros concursos, vai ser tranquilo, né? Só que não é bem assim que funciona. Conforme a gente vai fazendo concurso público, a gente vai percebendo aí os macetes, o que precisa para a gente conseguir conquistar realmente a vaga.
eu concluí, né, a faculdade, na minha época eram 3 anos de faculdade. Então, em 2007 eu terminei com estágio e tudo. E aí, em janeiro de 2008, né, a gente colou grau, passou um pouquinho, eu me mudei por motivo profissional do meu esposo, a gente teve que se mudar no estado de São Paulo. Eu fui morar no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Então, chegando lá, eu tinha terminado a faculdade e eu fiquei assim, o que eu vou fazer, né? E fiquei procurando, tentando trabalho, até trabalhei em área que não era da educação, né? Trabalhei em comércio. Logo depois eu fui conseguindo, né, chegar e sentir o espaço e conquistando ali as minhas coisas. E eu fiz um outro concurso lá em Curitiba, mas ele não era para professora de educação infantil. Eu acho que era um concurso, eu não me recordo bem qual que era o cargo, sabe? Mas eu acho que era para auxiliar de desenvolvimento infantil, era uma coisa assim. Fiz a prova também, mas assim, não tinha muita esperança de passar, porque eu não conhecia, né? O concurso era para a região metropolitana de Curitiba, que é Campo Largo. Então fui lá, fiz a prova, tudo. Passei também, mas nunca fui chamada. E lá em Curitiba eu consegui dar aula, foi a minha primeira sala de aula, né? Que eu recordo com muito carinho. Foi uma escola que me acolheu, que me ajudou, aprendi muito, uma escola particular. E aí nós passamos lá, né, eu e meu esposo, o ano de 2008 inteirinho. Então passou o ano de 2008, em 2009 nós retornamos para São José. Retornar para a cidade da gente é sempre muito bom, né, porque aqui eu tenho minha família, eu tenho as pessoas que eu conheço há mais tempo, né, por mais que as experiências de viver em outro lugar é muito gostoso, você conhece gente nova, eu tenho amizades muito boas, mas retornar é bom. Só que eu cheguei aqui do mesmo jeito que eu cheguei lá em Curitiba. Eu não sabia o que fazer, porque eu tinha trabalhado mais tempo na prefeitura, não tinha contato, então você fica assim meio sem saber o que fazer. Então nesse ano eu substituí aulas em escolas particulares que tinha próximo da onde eu morava, e esse foi o meu trabalho na educação, eu fiquei meia parte. Então o que eu quis? Investir em concurso público, porque esse era o meu sonho. Meu sonho era conquistar a minha vaga do concurso público, de preferência na prefeitura do meu município, né, que é onde eu trabalho hoje. Então, eu comecei a fazer concursos públicos das cidades vizinhas, fiz muitos concursos públicos, assim. Eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 concursos. E assim, teve concursos que eu passei bem, teve concursos que não, que eu fiquei, né, no número abaixo, mas sempre passando. Porém, com o tempo, gente, eu fui percebendo que o concurso, legal, passei, mas não basta passar, você tem que classificar. Então, para você se classificar no concurso, você tem que ter bastante acerto, né? Tem a prova de títulos também, para quem tem um curso de pós-graduação, que isso ajuda bastante. Então, aqui, quando eu cheguei, eu comecei a fazer as provas, eu fui percebendo isso. Então, eu fui tendo um olhar mais crítico para as minhas provas, sabe? Onde que eu errava mais? Se era matérias pedagógicas, se era de língua portuguesa, de matemática, porque cai também, cai língua portuguesa, cai matemática, cai conhecimentos gerais às vezes. Então você tem que estar ligada no que está acontecendo, sabe? Não basta ir lá e fazer a prova à própria sorte, porque não vai adiantar, você não vai conseguir classificar, que esse é o nosso interesse, né? Classificar e ser chamada para ser efetiva. Então eu fui fazendo, até que no final de 2009 saiu o edital da minha cidade, que é o meu tão sonhado concurso, que era esse que eu queria muito. Então, assim, todas as provas que eu fui fazer, eu sempre fui muito tranquila fazer a prova, mas essa não, essa prova eu fiquei muito nervosa, porque eu queria muito passar, sabe? Eu queria mesmo, assim, era meu objetivo de vida naquele momento, era isso. Só que assim, gente, a gente não vive só de concurso público, né? A gente precisa se sustentar, precisa cuidar da casa, tem os seus afazeres, tem o trabalho, então não fica só por isso. E eu, como acredito muitas de vocês, também não fiquei. Eu trabalhava, né? Tinha o meu trabalho, que era, eu substituía, né, numa escola. Bem nessa época, assim, infelizmente o emprego que o meu esposo trabalhava não segurou, né? Porque a crise foi bem grande mesmo. E ele também ficou desempregado, o desemprego bateu na nossa porta. Então, assim, na época, quando saiu o concurso daqui, da minha cidade, que eu queria muito passar, eu não tive condições de pagar um cursinho, eu não tive condições de ficar comprando livros. Então, eu fiz um plano de estudo, de dedicação.
Eu fiz assim, nós íamos juntos, eu e meu esposo, a gente ia lá na biblioteca da cidade, até o centro, e aí eu emprestava, acho que o limite era 3 ou 4 livros por pessoa, eu emprestava a bibliografia que tinha lá, e aí ia numa banca de xerox, tirava cópia. Então assim, eu fui estudando com esses materiais, de olhar no edital, ver o que ia cair, né, quais eram os conteúdos, e aí tendo buscar, de ir na biblioteca. Eu não tinha computador, então assim, naquela época, né, a gente ia em lan house, hoje acho que nem existe mais, mas a gente ia muito em lan house. Então de ir, baixar os documentos, sabe, os documentos do RECNEI, né, que é o Referencial Curricular para Educação Infantil, o ECA, LDB, esses documentos que tem online. Então eu fui estudando assim, estudando em casa, estudando sozinha e me guiando ali pela minha experiência que eu já tinha dos outros concursos que eu fiz. Eu sabia, sabe, qual que eu errava mais em pedagógica, eu sabia qual que eu errava mais em língua portuguesa, matemática, e aí para mim eu consegui fazer a prova. Então foi esse o percurso que eu fiz. Não foi fácil, sabe? E eu me dediquei bastante. Aí chegou o dia da prova, eu fui lá, fiz a prova, fiquei nervosa, não foi fácil. A prova foi extensa, não teve redação, foi só prova escrita mesmo, né? Eu não achei fácil, fui uma das últimas pessoas a sair da sala. E ali eu dei o meu melhor, me dediquei, né? Li com atenção, porque assim, gente, chega na hora da prova, é você e a prova. Não tem mais ninguém vai te ajudar, não tem mais como. Então assim, no dia da prova, ele é o dia D, é o dia especial ali que vai ser tudo, né? Tudo ou nada. Então assim, fiz a prova com muita atenção, respondi o caderno, conferi, fiz tudo assim possível para conquistar a minha classificação, né? Passar e conseguir classificar. E aí saiu o resultado, eu passei no concurso, fiquei super feliz, assim, nossa, fiquei bem feliz mesmo, mas eu não passei no número que eu gostaria. Eu tinha uma meta, eu acho que é muito importante a gente estabelecer meta. Eu sempre quis passar assim, até o 20º lugar, né? Eu colocava até o 10º lugar, e eu não passei. O meu número de classificação neste concurso foi 286, fiquei ali... Não tão ruim o número, né? Porque mais de 4.000 pessoas fizeram essa prova, então até uma porcentagem interessante, né? Mas aí a gente fica na dúvida, será que vai chamar para efetivar? Será que não, né? Então isso foi em 2010 que saiu tudo, né? Mas aí eu consegui pegar a vaga de PD, que é que chama, né? Professor de prazo determinado, que você substitui uma sala durante um período grande, né? O ano inteiro, ou às vezes pega uma licença de alguma professora efetiva. E aí eu fiquei trabalhando 2010 como professora PD, chegou 2011, não fui chamada, fiquei trabalhando 2011 inteirinho como professora PD. Aí chegou no final de 2011, saiu um edital chamando muitas pessoas, assim, mas muitas mesmo. Foi uma leva de professores chamados para serem efetivados. E faltou muito pouco para chegar no meu número. Aí eu vi assim, eu lembro que eu fiquei triste, sabe? Porque eu pensei assim, nossa, eu vou morrer na praia, né? Nadei, vou morrer na praia, porque pensou se agora eles, né, cancelam ou faz um novo concurso, né? Como que vai ser? Mas enfim, passou, comecei o ano 2011, terminou, né? Começou o ano 2012. Eu imaginei que eu fosse ficar mais um ano de contrato. Só que não foi assim. Do dia 2 de fevereiro de 2012, eles me chamaram, né? Eu recebi o telegrama na minha casa, que é muito gostoso receber, né? Eu também tinha visto lá no site, né, da prefeitura, que saiu meu nome como convocada. Então eu fui lá, levei meus documentos, escolhi a minha sala. Nossa, isso foi tão gostoso, assim, foi tão legal. Eu lembro que quando eu voltei do RH, eu desci no ponto de ônibus perto da minha casa, que tava uma chuva de verão, assim, bem forte, sabe, gente? E eu tomei chuva para chegar em casa, mas assim, nunca tomei chuva tão feliz na minha vida. Acho que foi a chuva mais feliz que eu já tomei, porque eu tava muito, muito feliz mesmo. Então, assim, é uma sensação indescritível de você lutar, sabe? De você conseguir. E assim, o que eu quero falar para vocês, que não foi fácil, né? Eu não fiz cursinho, eu não tive condições financeiras de comprar material e tudo mais. Tinha os problemas do dia a dia, que é normal, que todos nós temos.
E nessa época foi uma época difícil, né? Foi uma época difícil para mim, para minha família, foi uma época difícil. Mas eu não deixei isso abalar o meu objetivo, e é isso que eu quero falar para você. O segredo é a persistência. Seja persistente. Olha, se a gente for ver de quando eu me formei em 2007 até 2012, foram 4 anos, né? 2008, 2009, 2010, 2011, e em 2012 no início eu fui efetiva. Então assim, não foi rápido. Não, nada é rápido, tudo é uma construção. Eu não passei nos primeiros lugares. Eu queria os primeiros lugares, mas eu não passei. Então, nem sempre todas as pessoas vão passar nos primeiros lugares. Mas não quer dizer que você vai ser uma profissional que não seja boa. Isso não é verdade, porque a gente vai construindo a nossa carreira. Então, você ser uma professora excelente, você ser uma professora dedicada, é desde o primeiro dia ali, antes de passar no concurso, você já iniciar. Você já visualizar aquilo, né, que você vai conseguir. E assim, o que eu tenho para falar para vocês, né, se você tá aí nessa luta de conquistar a sua vaga, não desista, seja persistente, leve o tempo que for, você vai conseguir. Só que aí também tem a parte da sua dedicação, tem a parte do seu esforço, tem a parte de a gente, né, ir dormir tarde, acordar cedo, porque a gente está estudando. Tem a parte da gente buscar, né, tá atento ali aos materiais que vão ser usados. Tudo isso é o que vai te ajudar bastante, mas seja persistente. Essa é a palavra, persistência. Então, essa é a minha história, né, com o concurso público, que eu compartilhei aqui com vocês com muito carinho. Valorizo bastante a minha profissão, acredito muito no que eu faço e por isso que eu achei importante compartilhar, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e no próximo vídeo dessa série sobre concurso público eu vou compartilhar com vocês como que eu organizei os meus estudos para o concurso. Então eu vou explicar para vocês como olhar o edital, como selecionar, onde buscar aqueles materiais, né? Se você vai fazer o cursinho, né, assistir a aula e estudar são coisas totalmente diferentes. Então vai estar bem interessante, acho que vai te ajudar bastante, tá bom? E muito obrigada por estar aqui comigo, um beijo e até a próxima!